os irmãos com a paz do Senhor? Glória a Deus. Abra suas Bíblias, irmãos, em carta do apóstolo Pedro, a primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 1, diz assim, irmãos: do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouros ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam cada uma a seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas como honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Aqui, meus irmãos, o apóstolo Pedro deixa bem claro que a mulher deve colocar-se voluntariamente sobre a autoridade daquele que foi constituído como seu esposo. Sujeição, submissão, nas três palavras desse texto, quando ela é utilizado, a ideia é colocar-se debaixo de. O que é submissão? O que significa a palavra sujeitar-se? Significa colocar-se debaixo da autoridade de uma outra pessoa. Essa é a ideia. Quando Pedro está discorrendo qual deve ser o papel da mulher cristã diante do seu esposo, o seu papel é sujeitar-se, é submeter-se, é colocar-se debaixo da autoridade deste que agora será chamado de seu marido. E aqui, meus irmãos, essa palavra, ela é imperativa. Ela é um mandamento, ela é uma ordem, não é um conselho. Pedro não está aconselhando ou partindo do pressuposto de ideias que é vista na sociedade e aconselhando as pessoas. Não, Pedro, assim como Paulo em Efésios capítulo 5, Pedro está ordenando. Não é conselho, é uma ordem, é um mandamento, é imperativo que a mulher exerça seu papel diante da figura de seu esposo. Que papel é esse? Sujeição. Nós estamos diante de um mandamento. Assim como nós evitamos pecar contra Deus quando resolvemos não mentir, porque a mentira afronta a Deus. Quando resolvemos não assassinar, porque o assassinato afronta a Deus. Todos os outros pecados que nós evitamos é uma ordem, é um mandamento que Deus nos dá para evitarmos, porque eles afrontam
afrontam a santidade de Deus. Deus é o legislador, é Ele quem coloca regras nesta casa. Hoje na Escola Bíblica Dominical eu falei nesse zoológico, né? É Ele que coloca regras nesta casa, neste mundo que Ele criou, e Ele criou certas instituições para que a humanidade participasse de sua glória. E com relação ao casamento, o comportamento da mulher para com seu esposo é isso: submeter-se, obedeça, faça o que o Senhor está lhe dizendo. Não é opção. Pastor, eu tenho uma opção de não obedecer? Não, isso aqui não é um conselho. Você não tem opção. Casou? Casei. Agora, minha irmã, babau, né? Casou? Casei. Uniu-se em laço matrimonial. A partir deste momento, Deus lhe ordena a colocar-se é assim que a sua Bíblia está dizendo, irmãos? Acredito que seja. A colocar-se debaixo da autoridade de seu marido. Em uma geração, irmãos, eu vou tentar aplicar aqui. Em uma geração como a nossa, em que as mulheres têm conquistado seus direitos de igualdade junto aos homens, e glória a Deus que isso acontece, né? Graças a Deus, a história foi mudando com o tempo, e os homens exerciam o seu papel de forma machista, não de forma bíblica, e aí foram enclausurando as mulheres em um estado de escravidão e de pobreza intelectual. Mas graças a Deus, com o advento do cristianismo, as coisas foram mudando e as mulheres foram conquistando seus papéis e direito diante da sociedade. Isso é bom e eu não estou falando contra isso, por favor. A submissão não tem nada a ver com questão de desigualdade ou igualdade de você diante dos homens, e você vai notar isso quando eu terminar essa exposição. Nesta geração em que a palavra da vez é mulheres, qual é a palavra da vez? Mulheres empoderadas, né? É a palavra da vez. A palavra que mais se ouve hoje é isso. Mexeu com uma, mexeu com? Ouviram isso já, irmãos? Eita, aleluias, né? Numa geração como essa, em que nós temos que conviver com ela, ouvir frases como essa que eu acabei de dizer: submissão feminina ao esposo. De onde já se viu isso? De onde o senhor está tirando isso? Que absurdo! Em pleno século 21, a gente ainda tem que ouvir mensagens como essa. É assim que as pessoas normalmente reagem. É assim que normalmente a sociedade de hoje reage quando se depara diante de um texto como esse, onde o apóstolo Pedro, envergado com a autoridade apostólica, o próprio Deus, o próprio Espírito Santo, levando a escrever a Escritura, a escrever a palavra de Deus, ordena, não dá uma opção, não aconselha, ordena que as mulheres exerçam seu papel de submissão diante dos homens. É difícil para as mulheres de hoje ouvir isso? Vocês acham que é ou não? É muito difícil. Até mesmo é difícil para mim pregar, porque as irmãs ficam todas com os olhos assim, deixam assim para mim. Aí fica difícil até da gente pregar. Mas a pergunta, meus irmãos, é: daremos ouvido à nossa geração? Seremos transformados e moldados conforme a cultura moderna? Seremos moldados conforme este mundo? Ou daremos ouvido ao próprio Deus? Quem estabeleceu o casamento? Quem criou essa instituição? Quem trouxe a mulher para o homem? Quem uniu o homem à mulher? Quem colocou as regras dessa instituição? Quem foi? A Bíblia tem as respostas para isso. E a Bíblia vai dizer que foi o próprio Deus. Logo, o autor desta instituição tem o direito de colocar
regras para que esta instituição seja uma instituição saudável. Entretanto, o mundo vai mudando. O pecado vai se tornando cada vez mais visível, e o mundo vai de mal a pior, e os homens vão começando a lançar de sobre si aquilo que Deus havia falado. O conselho que Paulo dá em Romanos capítulo 12, ele nos ajuda, meus irmãos, a lutar contra isso. Romanos capítulo 12, por favor, leia comigo. Romanos 12. Romanos capítulo 12. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Aí o foco é no versículo 2. Não se amoldem, não tomem a forma, não se amoldem ao padrão deste mundo. Não tomem a forma. O mundo tem uma forma. O mundo tem uma ideia de como as coisas devem ser. Deus tem uma outra. E qual é o mandamento aqui? Não se deixe se amoldar. Não tome a forma deste século, deste mundo. Aí o texto diz: mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de... A ideia é: o que nós devemos fazer é deixar sempre a nossa mente cheia daquilo que o próprio Deus já disse, e conforme for aquilo que Deus disse, nós vamos vivendo a nossa vida dia após dia, sem deixar que a nossa mente seja moldada, transformada com o padrão deste mundo. Aí a pergunta para as mulheres, até mesmo para todos nós aqui esta noite é: nós daremos ouvido a esta geração, ou daremos ouvido ao que Deus disse? O que Deus está dizendo neste texto? Mulheres, sujeitem-se a seus maridos. É isso que Deus está dizendo. Você dará ouvido ao que Deus diz, ou ao que a sua geração ensina? Para a gente continuar, a gente precisa entender direitinho o que não é submissão. Pedro apresenta no mínimo aqui duas, irmãos. Veja no capítulo 3, versículo 7, parte B. Eu vou dar aqui umas puladas nos textos para que a gente tenha aqui algumas ideias, tá bom? Versículo 7 do capítulo 3 de 1 Pedro. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil, e co-herdeiras do dom da graça da vida, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da vida. O que não é submissão? Para que as mulheres aqui já saiam já com o peito estufado e alegre. Submissão não é inferioridade. Então, se você está achando que quando Deus ordena que a mulher submeta ao seu marido, o que Deus está dizendo é que você é inferior ao seu marido. Não é o caso. Tanto é que o texto aqui diz que as mulheres, elas são co-herdeiras do mesmo dom da vida. O que é co-herdeiro? É quem herda junto. Quem herda, a questão não é de importância. A questão não é que a mulher é inferior ao homem. Submissão não é inferioridade, meus irmãos. Então, se você entende submissão feminina da esposa para com o esposo como a mulher sendo menos importante, a mulher sendo inferior, não é isso que Deus ordena de você. Não é disso que Deus está falando, meus irmãos. Neste caso aqui, o apóstolo Pedro coloca as mulheres em pé de igualdade junto com os homens, dizendo que as mesmas receberão a herança também que cabe ao homem. Aquilo que é do homem também pertence à
mulher. E eu quero levar você para um texto de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, para você entender um pouquinho esse conceito, quando Paulo fala de autoridade, de submissão, de cabeça. 1 Coríntios, capítulo 11, por favor. Capítulo 11, versículo 3 diz assim. Muito atento aí, por favor. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. O que o texto aqui de 1 Coríntios está dizendo? Que há aqui papéis sendo exercidos. O cabeça de todo homem é Cristo. A mulher, o cabeça da mulher é o homem. O cabeça do homem é Cristo. E o cabeça de Cristo é Deus. Ser a autoridade constituída por Deus e submeter-se a essa autoridade não significa ser inferior, porque se isso fosse, o texto estaria ensinando que Deus é superior a Cristo, porque Deus é o cabeça de Cristo, e todos nós sabemos que no conceito trinitário não há nenhum dos indivíduos de dentro da Trindade que seja inferior ao outro. Os mesmos atributos que há no Pai, há também no Filho e no Espírito. O Pai é poderoso, é santo, é justo, assim também como é o Filho. Não há desigualdade na Trindade. Os três têm a mesma essência, são poderosos igualmente, são santos igualmente. Entretanto, no desenvolvimento da economia da salvação, quando Deus resolve criar e desenvolver a sua salvação na humanidade, essas três pessoas exercem papéis diferentes. O Pai exerce um papel, o Filho exerce outro papel e o Espírito Santo exerce outro papel. O Pai envia o Filho, mas o Filho não envia o Pai. Quem é enviado pelo Filho, quem é enviado pelo Pai, quem é? O Filho, porque o cabeça do Filho é o Pai. O Pai envia o Filho, e o Filho e o Pai envia quem, irmãos? O Espírito Santo. O Espírito Santo não envia Jesus e nem envia o Pai. O Pai envia o Filho, porque o Pai é o cabeça do Filho. E é assim que se desenvolve a história da redenção. O conselho trinitário, na manifestação de sua glória, desenvolvem papéis diferentes. E porque eles se desenvolvem nesses papéis, isso não significa que o Filho é inferior a Deus Pai. O Filho é um como é o Pai. Então, submissão. O Filho era submisso ao Pai, sim ou não? Então ele era inferior ao Pai? Não, porque submissão não significa ser inferior. Não é isso que Deus ensina para nós através da submissão. Então, não entenda submissão como você, mulher, sendo inferior. Em nada você é inferior, em nada. Seja intelectualmente, em nada. Em dignidade, em nada as mulheres são inferiores aos homens. Ambos, homem e mulher, são imagens e semelhança de Deus. Ambos têm a mesma dignidade e ambos merecem o mesmo respeito. Entretanto, para que a casa seja saudável, há necessidade de se haver eu não ouvi, irmã. Para que a casa seja saudável, é necessário haver eu não ouvi, irmão. É necessário haver um cabeça. Você já viu alguma coisa com duas cabeças?
nada tem duas cabeças. Para que a casa seja saudável, para que o relacionamento seja saudável, quando Deus criou esse relacionamento, Deus deu ao homem um papel. Que papel? De ser o cabeça. Esse é o papel do homem que a gente vai se desenvolver depois. E Deus deu um papel à mulher. Qual é o papel? Dela ser uma auxiliadora idônea. É isso que o texto lá de Gênesis capítulo 2 vai dizer. Ou seja, não tem nada a ver com inferioridade. É para que o seu lar vá bem. Então, minha irmã, se você deseja um lar feliz, vá pelo que Deus está dizendo. Não escute esta geração corrompida. Vá pelo que Deus disse, porque quem criou essa instituição chamada casamento é Deus. Não fique angustiado quando ouvir algo a respeito disso, achando que você é inferior ao seu marido por exercer esse papel. Não é isso que a Bíblia diz para você. Outra coisa que a submissão não é. A submissão não é a obediência cega. Não é isso que Deus está pedindo e ordenando de você. Vejam o que diz, meus irmãos, no capítulo 2, versículo 13. Vejam o que diz lá, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13, parte A. Por causa do Senhor. Outros textos que eu não vou trazer aqui à baila, mas Paulo vai dizer que as mulheres devem se submeter ao seu marido no Senhor. Qual é a ideia aqui, meus? A submissão a todas as autoridades constituídas, elas existem por causa de quem está por trás dessas instituições ou dessas autoridades. E no caso aqui, no versículo de número 13 do capítulo 2, Pedro está dizendo que por causa de quem está por trás da autoridade, nós devemos nos submeter. Porque a autoridade foi constituída por Deus. Logo ela exerce aquele papel a mando de Deus. Quando nós somos insubordinados a essa posição, de quebra, nós estamos sendo insubordinados a Deus. É por causa de Deus que nós nos submetemos às autoridades, e no caso aqui em questão, as mulheres se submetem aos seus maridos. Entretanto, escute, irmãos, antes de haver a queda, a subordinação de Eva para com Adão era uma subordinação praticada com grande alegria e grande prazer. Grande prazer. Quando Deus forma o homem do pó da terra, e depois quando Deus tira a costela de Adão e traz Eva para Adão, o que a Bíblia diz a respeito disso? Essa mulher seria auxiliadora idônea para Adão. Ali havia um cabeça que exercia o seu papel de forma legal. Qual é o problema, meus irmãos? O problema é que depois da queda, o pecado causou uma desordem. O pecado causou desordem na natureza. O pecado causou desordem no cosmos. O pecado causou desordem no homem. O homem está desorganizado. A natureza humana está desorganizada. Tanto é que Romanos capítulo 8, Paulo diz que a natureza, ela geme, esperando o momento da redenção, quando tudo isso será modificado, transformado aquilo que antes ela era. O que nós vivemos hoje? Os homens não deixaram de ser cabeça. O homem continua sendo cabeça. O problema é que agora o homem é um cabeça desorganizado. Escute, irmã. Escute bem. Você que é casada com seu esposo, ele é seu cabeça, independente se você quer ou não quer. Você não é cabeça coisa nenhuma. Você pode até estar exercendo um papel que não é seu, mas você não é cabeça. Cabeça é ele. O problema desse homem que está do seu lado é que ele é um cabeça desorganizado. O pecado causou isso. O pecado abalou tudo isso. E aí durante a história, o que a gente viu?
esses homens exercendo seus papéis de forma autoritária. O machismo, ele é exatamente produto disso. Os homens, no exercício de seu papel, exercem uma autoridade não bíblica. Não bíblica. O machismo é isso. E aí enclausura a mulher, colocando-a em uma situação desesperadora. Isso é machismo. Esse é o grande problema que esses homens têm. Porque a autoridade desses homens, elas têm um limite. E que limite é esse? O limite do pecar. Como ele exerce uma autoridade sobre você e ele é pecador, poderá chegar momentos em que essa autoridade vai convergir ou vai conflitar com a autoridade divina. Escute o que eu vou lhe dizer. Como esse seu esposo, ele é pecador, vai chegar momentos em que aquilo que ele está colocando diante de você vai contra as regras daquele que instituiu todas as coisas. O papel da mulher é submeter-se ao homem. Entretanto, este homem está caído em pecado, e porque ele está caído em pecado, ele, com sua natureza pecaminosa, pode pedir para você pecar contra o seu. E aí, minha irmã, chegou a hora de você dizer nananina, não. Neste caso, minhas queridas, quando duas leis se chocam, ou seja, quando a lei do marido, quando as regras do marido se chocam com as leis de Deus, aí aqui entra aquilo que Pedro disse em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29. Mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Exemplo, bem claro. Chega o galego, é galego, irmão? Galego? Chega o galego na porta. O marido comprou, normalmente quem compra um negócio de galego é as mulheres, né? Mas vamos lá, vamos botar pro marido. Chegou o galego na porta, bateu: João, vim cobrar a minha dívida com você. O marido está deitado na rede, grita para a mulher: Joana, diga para ele que eu não estou em casa. O que esse homem está pedindo? O que está pedindo para você? Mentir. E Deus já disse que nós não andamos em mentiras e em falsidades. Neste exato momento, há uma lei que rege o coração da mulher cristã, muito maior do que as leis de dentro do lar. As leis que regem lá é uma lei em que a mulher se submete ao marido. Mas quando esse marido depõe contra a lei de Deus, essa mulher rapidamente, de forma carinhosa até, ela vai fazer como os ministros do STF: Excelência, data venha, vou convergir com vocês nisso daí, né? Vocês já viram os deputados e os senadores debatendo, né? Para não chegarem um ao outro, ele diz excelência e assim por diante. Nesse exato momento, minha querida, você deve se submeter a Deus e não a seu esposo. Exemplo mais: quando esse seu esposo iníquo, depravado, carnal, quer trazer uma terceira pessoa para dentro do seu relacionamento, o que você vai fazer? Não. Por quê? Não porque você não ama ele, e nem porque você se submete a ele, mas porque existe uma lei maior que rege a sua
vida. O próprio Pedro aqui, meus irmãos, que está ordenando as pessoas a se submeterem às autoridades constituídas, é o mesmo Pedro que, quando foi preso e depois solto, essas autoridades constituídas ordenaram que Pedro não pregasse mais o evangelho. E o que foi que Pedro disse? Não, nós iremos continuar pregando o evangelho, porque mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Ou seja, minha irmã, submissão feminina ao marido não quer dizer que você é inferior ao seu esposo, apenas quer dizer que você exerce um papel dentro do seu lar. O marido é o cabeça, você é a auxiliadora idônea dentro dessa casa. Não tem nada a ver com desigualdade, nem muito menos com inferioridade. Submissão não é uma obediência cega. Você se submete por causa de Deus que está por trás dessa autoridade. Então, por causa de Deus, você se submete ao seu marido. Mas no momento em que esse marido vai contra as ordens de Deus, você lança de sobre você o jugo, porque submissão não é submissão cega. Há limites para a obediência a uma certa pessoa. Amém, irmãos? Vamos continuar. Como é que essa submissão é colocada em prática segundo esse texto? Tudo bem, nós já entendemos o conceito bíblico de submissão. Já foi explicado que não é inferioridade e nem muito menos é uma obediência cega. Mas, entretanto, a gente precisa saber como essa submissão é vista na prática, no dia a dia, com base nesse texto, é claro. A gente aprende, meus irmãos, que a mulher, ela pratica a submissão quando ela é uma mulher que tem uma conduta honesta e respeitosa. Versículo 2, por favor. Versículo 2. Como é que essa submissão é colocada em prática dentro do lar? Veja o versículo 2. Observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Vou ler o versículo 1 e 2. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada um a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Submissão que o apóstolo Pedro orienta aqui em termos práticos, implica em comportar-se de maneira honesta. E a palavra honesto aqui significa algo puro, algo inocente, algo que é casto. Essas palavras relacionadas com a conduta das mulheres no casamento significa manter-se com uma conduta moral intocável. Quando Pedro está dizendo a forma que essas mulheres se submetem aos homens, ao seu marido, é quando essa mulher mantém uma conduta intocável, uma conduta moral intocável. É quando este homem não tem nada a falar da conduta moral desta mulher. Esta mulher é submissa a ele, é fiel a ele. E desta forma, meus irmãos, esta mulher jamais irá se referir a este homem de forma depreciativa. É isso que o texto está dizendo. Quando esta mulher, no exercício da sua sujeição, no exercício da sua submissão, trata este homem de forma respeitosa. Vamos ver o que é isso. Lá em Provérbios, versículo 31 e 10. Leia comigo para você aprender o que é isso, por favor. Ser submissa é ser respeitosa para com seu marido, respeitá-lo como cabeça de seu lar. Vamos lá, Provérbios 31. Você já sabe esse texto, né? Mas vamos lá. 10. Uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar. Ela é muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz, eu não ouvi, mulheres, ela só lhe faz o e nunca o. Essa é a forma.
Essa é a forma de, na prática, ser submissa ao marido. Quando a conduta desta mulher, a conduta moral dela é intocável, não há como este homem tocar na sua conduta moral ou dizer-lhe algo que venha manchar a sua conduta. Não há como fazer isso, porque essa mulher só lhe faz bem e nunca o mal todos os dias da sua vida. Versículo 23, por favor. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua... Esse marido é respeitado por causa de quem? Por causa de quem, irmãos? Dessa mulher. Essa mulher é uma mulher tão honesta, tão cumpridora do seu papel, que no exercício do seu cuidado para com o seu esposo, aqueles que estão ao lado dele, lhe vendo, o respeita, só tece elogio a ele, por causa da conduta honesta desta mulher. Na antiga cultura oriental, a mulher demonstrava respeito e fidelidade ao marido, chamando-o de Senhor. Veja o que Pedro vai dizer aqui, irmãos. Veja como é que Sara chamava Abraão, por favor. Versículo 6. Como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava de... O que o texto está dizendo não é que você, aliás, e nem faça isso, por favor, porque se você fizer isso na nossa cultura, a gente vai achar graça, tá? Uma esposa que chamar seu marido de Senhor na nossa cultura, isso só vai trazer chacota. Só que o princípio, o que tem aqui? A forma como a mulher respeitava o marido na cultura oriental, como ela demonstrava respeito para com esse marido, é quando ela o chamava de Senhor. Isso não significa que na nossa cultura nós devemos chamar, as mulheres devem chamar os maridos de Senhor, mas o princípio continua. Não há necessidade de chamá-lo de Senhor, mas como você pode respeitá-lo, tanto interno como externamente? Quais são as palavras que normalmente saem da sua boca quando você se refere ao seu marido? Veja que esse texto aqui, meus irmãos, esse texto de quando Sara chama Abraão de Senhor, é aquele texto quando o anjo aparece, quando o próprio Senhor Jesus aparece para Abraão, dizendo que Abraão vai ter um filho. E aí Sara acha graça lá dentro da tenda. E aí depois Sara vai conversar com Abraão, e ela chama Abraão de Senhor. A ideia ali é que Abraão tinha quantos anos, irmãos? Quantos anos Abraão tinha? 90 anos. Abraão tinha 90 anos de idade. Normalmente, esse cabra velho aí já não dá mais no caldo. Esse cabra velho já não dá mais para nada. Essa seria uma forma depreciativa de ela desrespeitar Abraão, porque Abraão já era velho. Mas como ela chama Abraão nesse contexto? De Senhor. Qual é o sentido? Respeitando. Respeitando. A forma como você, irmã, manifesta submissão para com o seu marido é quando suas palavras, quando suas atitudes só traz respeito para ele. Ele vê que você o respeita. Ele percebe que em nenhum momento sua boca é utilizado para depreciá-lo, para colocá-lo na lama. E assim por diante. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Uma vez eu tive que tratar com uma pessoa que caiu numa desgraça por causa de uma palavra da mulher. Esse marido, ele vinha bem, muito bem, só que em um dado momento ela disse algo que abalou o seu coração. Tu não sabe nem orar. Para que eu vou para a igreja? Tu não sabe nem falar.
partir desse momento, esse homem caiu numa decrescente, que nunca mais ele se levantou, porque ela desrespeitou a pessoa desse indivíduo. Se você, minha irmã, quer cumprir seu papel de submissão, jamais use sua boca para depreciar o seu marido. Honre-o, honre-o, que todos possam vê-lo e vê-lo como um homem cuidado pela sua esposa, vê-lo como um homem respeitado por sua esposa. Não use sua boca para depreciá-lo. Essa é a forma que Deus requer de você. Honre-o, trate-o bem, trate-o com honestidade, seja fiel a ele. Não foi isso que você prometeu diante das autoridades constituídas? Ser fiel a seu esposo na saúde? Né? Por que muitas das vezes, vamos lá, ser fiel na saúde, na doença, o que mais, irmãos? Na alegria, na tristeza, com dinheiro ou sem dinheiro. Vamos lá, diga comigo, ser fiel com dinheiro ou sem dinheiro. Vamos lá, ser fiel com dinheiro ou sem dinheiro? Eu não ouvi. Ser fiel com dinheiro ou sem dinheiro? E quando falta dinheiro, o que você diz para ele? Quais são as palavras que você usa? Cuidado, porque isso é uma insubmissão. Isso é insubmissão. Isso só vai trazer prejuízo para dentro da tua casa, para dentro do teu lar. Não haja dessa forma. Haja como Sara, que de forma delicada honrou Abraão, mesmo em situação adversa, mesmo no avançar da idade, não depreciou-lo, mas honrou, chamando de Senhor. A mulher, ela cumpre o seu papel de submissão quando o seu foco não está nas coisas exteriores, mas muito mais nas coisas interior. Veja o que diz o versículo 3, por favor, meus irmãos. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja do seu interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus, pois assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam cada uma a seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Delas vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. As mulheres, infelizmente, podem cair muitas vezes na tentação de achar que podem ganhar seus maridos agradando-lhes com belezas exteriores. Escute, o texto não está proibindo você de se embelezar. O texto não está proibindo isso. Não é proibido você colocar brinco. Não é proibido você colocar uma maquiagem. Nada, o texto não está falando disso. O texto está falando de foco. O texto está falando de grau de importância. O texto está dizendo que a atenção da mulher submissa é voltada muito mais para aquilo que é interior do que para aquilo que é exterior. A mulher casada que tende a querer agradar o seu marido, eu vou utilizar a palavra emperequetando, viu? Se emperequetando, se embelezando toda, não vai solucionar. Não vai solucionar. Porque não é isso que atrai marido. Não é isso que atrai marido. Mulher arrumada ele encontra em toda esquina. Não é isso que atrai marido, minha filha. O que atrai marido? O texto diz. Como é que essa submissão na prática é desenvolvida? Quando esta mulher, ela focaliza naquilo que é interior. Para Pedro, essas coisas exteriores não embelezam de fato as mulheres. Pelo contrário, essas coisas acabam desviando o foco da beleza delas. Retorno a dizer, não é proibido você se maquiar.
Mas quanto de dinheiro você gasta se maquiando? Quanto de tempo você gasta se embelezando? E quanto de tempo você gasta desenvolvendo o seu interior? Quanto tempo? Veja o que para Pedro é uma beleza. Ele diz: beleza. Qual é a beleza da mulher? Beleza da mulher é um espírito dócil. Olha o que ele diz, meus irmãos. Espírito dócil aqui, ó. Versículo de número 4. Ao contrário, esteja no interior, que não perece, beleza demonstrada no espírito dócil. O que é um espírito dócil, irmão? Você sabe o que é alguém dócil? Dócil é o estado de quem se deixa domar. Ó, um animalzinho dócil. O que é um animal dócil? É um animal manso. É um animal que não arranha. É um animal que quando você chega na casa, ele não fica latindo. Ele chega para você, né, arrabando no rabo. Aí você coloca a mão na cabecinha. Aí as palavras que saem da sua boca é: olha que animalzinho dócil, manso. Pedro está dizendo que a verdadeira beleza de uma mulher é aquela beleza que é caracterizada pela mansidão, pelo espírito dócil. Ela deixa-se domar, ela deixa-se ser levada. Ela é, como é que chama, irmão? Educada, né? Eu ia dizer uma outra palavra, mas vocês poderiam entender errado. Ela é mansa, ela é dócil. Bem diferente, bem diferente é as mulheres insubmissas, que Salomão vai dizer que mais vale viver numa casa cheia de goteira do que dividir a mesma casa, o mesmo lugar com uma mulher rinchosa, com uma mulher que a todo tempo está brigando. Não existe coisa pior do que isso, irmão. Se você quer ser uma mulher submissa, uma mulher cristã, uma mulher que desenvolve o seu papel, primeiro, respeite seu marido. Use sua boca apenas para falar dele, em prol dele, do desenvolvimento dele, e não para rebaixá-lo, porque é isso que ele espera de você. Existe tanta coisa no mundo, meu irmão, tanto inimigo no mundo, tantas coisas adversas no mundo. Nós enfrentamos tantas coisas no mundo e matamos um leão todo dia, alguém que todos os dias está colocando a gente para trás, e a gente espera que quando cheguemos no nosso lar encontremos uma mulher que faça o que, irmão? Nos levante. Mas tendo enfrentado o mundo, existem maridos que às vezes queriam ir para o inferno, mas não queriam retornar para casa. Às vezes a gente tem que aconselhar casais que o marido diz: pastor, eu volto para casa, mas volto não gostando, volto porque é obrigado, porque eu sei que quando eu colocar os pés na porta da minha casa, o que eu vou ouvir é briga, intriga e contenda. Não é assim que as mulheres devem se comportar. As mulheres devem desenvolver um espírito dócil, desenvolver um espírito tranquilo. E o que é um espírito tranquilo? É o estado de quem não perde o controle. Duas características de uma mulher submissa: ela se deixa domar, ela é dócil e ela não perde o controle. Parece algo contraditório, né? Primeiro, ela se deixa domar. Segundo, ela não perde o controle. Essa é uma mulher forte, irmão. Quem acha que uma mulher submissa é uma mulher fraca, está errado. Esse é o conceito do mundo. Só uma mulher de Deus é uma mulher submissa. Porque uma mulher submissa é uma mulher que tem tudo para se submeter, mas ela doma o seu próprio ego. Ela se deixa domar. Ela é dócil. Ela não perde o seu controle. Os enfeites que devem interessar as mulheres cristãs devem ser aqueles que o próprio Deus já determinou: um espírito dócil e um espírito tranquilo. Veja para você, por favor, irmãs, onde é que vai parar essa sua beleza? Provérbios 31.
versículo 30. Onde é que vai parar essa tua beleza? Essa ruma de massa que tu coloca aí na tua cara. Onde é que ela vai parar? A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor, essa será elogiada. Uma beleza verdadeira de uma mulher submissa é desenvolvida através de um viver, de uma conduta honesta, onde ela só faz bem ao seu marido e nunca lhe faz mal. Nunca lhe faz mal. Segundo, essa submissão é desenvolvida com seu foco no interior, onde ela desenvolve um viver com um espírito dócil e com um espírito tranquilo. Todas as vezes que este homem chega em casa, o que ele encontra é um Éden. Não é nada desorganizado, é um Éden, é um jardim de fato de Deus. Para que essa mulher faz tudo isso? Por que ela desenvolve tudo isso? 1 Pedro capítulo 3, versículo 1 diz que essas mulheres fazem isso, porque ao fazer isso, Deus utiliza essa conduta desta mulher como uma forma de evangelização. As mulheres cristãs são orientadas a praticarem a submissão pelo fato de a submissão ser um jeito de elas evangelizarem. Veja o que diz o versículo de número 1 do capítulo 3. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua... Que procedimento? Qual é o procedimento da mulher? Qual é o procedimento da mulher? Submissão, demonstrada como espírito dócil e tranquilo. Esse proceder, onde essa mulher só faz bem ao homem, vai impactar a vida deste homem de tal forma que esta mulher não terá necessidade alguma de abrir a sua boca para explicar-lhe algo a respeito do evangelho. Não, esse homem poderá ser ganho sem palavra nenhuma. O mais eficiente, irmãos, método de evangelização dentro de um casamento é o testemunho. Às vezes tem mulheres assim: pastor, sabe o que eu faço? Sabe o que é o segredo que eu estou fazendo para ganhar o meu marido? Eu digo: qual é, irmã? Todo dia eu coloco lá na rádio, fica pregando aí, tá lá. Isso não vai ganhar, irmão. Seu marido vai ter ódio daquilo. Vai chegar um momento que ele vai pegar o rádio e tacar no chão, porque ele não suporta mais ouvir aquilo. Porque o que a rádio diz e o que você faz são contraditórios. Ele olha para o evangelho e olha para você e são contraditórios. As duas coisas não se batem. O mais eficiente método de evangelização dentro de casa é um exemplo. Isso serve para pais com filho, esposa para com o esposo, esposo para com a esposa. O falar não pode estar dissociado do praticar. O que Pedro está dizendo é que essa deve ser sua conduta. Uma mulher submissa, com um espírito dócil, um espírito tranquilo, que só faz bem ao seu marido. No final das contas, ela não terá necessidade de argumentar nada com ele, porque seu exemplo será suficiente para trazê-lo para o evangelho. A esposa, sem palavra alguma, ganhará o seu marido por meio de sua conduta bíblica: submissão, compreensão, amor, bondade e paciência. O marido vem, tentou fazer uma coisa, arquitetou um plano, o plano não aconteceu, teve prejuízo. Quando ele chega em casa, conta para a mulher, e a mulher diz: tudo bem, meu filho, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, outra vez vai dar certo. E aí ele vai, vence o mundo, chega lá, tenta matar o leão, faz um plano, gasta dinheiro, não deu certo, volta para casa. E aí o que ele recebe da mulher? Tudo bem, meu filho, Deus é bom, Deus vai ajudar a gente, força, vai dar tudo certo, levante-se. Todos esses procedimentos, no final da conta, sabe onde é que vai dar? Isso é doçura, irmãos. Isso chama a atenção.
Então não adianta você se emperequetar, se embelezar, ir para o salão da Daniela, da irmã Iracema, seja lá para onde for, fazer cílio, colocar esse negocinho, um negocinho bem grande assim, não sei que coisa feia é aquela, que aquilo ali é feio demais, né? Colar o cílio bem grandão, um negócio absurdo, para mim é feio, mas tudo bem, para vocês é bonito. Se embeleza todo, mas o interior é podre, cheira mal. As palavras, não adianta elas serem bonitas se o exemplo não causa nenhum impacto. Essa, meus irmãos, é a verdadeira força do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus que transforma vidas, e essas vidas transformadas, mesmo caladas, são eloquentes no seu testemunho. Vidas que foram transformadas pelo poder do Evangelho, muitas vezes elas não precisam nem abrir sua boca, mas a conduta delas impacta quem está do seu lado. O melhor método de você trazer seu esposo para Cristo, ou trazer santidade para dentro do seu lar, é você ser santa. Ah, pastor, eu não preciso cobrar. Não, seja santo. Cumpra o seu papel, e simplesmente o seu papel. Quando você faz isso, minha irmã, e eu termino agora, quando você exerce o seu papel, o que está acontecendo é que você está se identificando com todas as outras mulheres que foram chamadas de santas. Olha o que diz o versículo 5. Pois era assim que também costumava adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam a sua esperança em Deus. As santas mulheres do passado, embora não fossem pessoas perfeitas, deixaram um importante legado e um exemplo digno de ser imitado. Desta forma, quando as mulheres do presente imitam a conduta das mulheres do passado, essas mulheres que foram chamadas de santas, automaticamente que influencia sua vida, seu Deus também lhe chamará de santo. Quando as mulheres de hoje tentam imitar o mundo e seguem os padrões da mídia, e principalmente da Rede Globo, ao invés dos padrões bíblicos, quando as mulheres cristãs, ao invés de olharem para as mulheres do passado e verem suas condutas, de fato aquelas eram mulheres empoderadas, aquelas eram mulheres fortes, aquelas eram mulheres santas, que Deus olhou para elas e as chamou de filhas, as chamou de santas. Aquelas eram mulheres empoderadas, que se submetiam aos seus esposos, que davam dignidade a ele, que respeitavam a eles, que seus interesses eram um espírito dócil, um espírito tranquilo. Elas eram empoderadas, não as mulheres de hoje. Essas mulheres não são empoderadas. Vejam onde o mundo está indo. Vejam qual é o destino dessas mulheres empoderadas, que entram no casamento, sai de um, entra no 2, entra no 3, entra no 4, entra no 5. Isso é ser empoderado? É isso que é empoderamento, irmão? Não olhe para essas mulheres, não siga esses padrões. Se você quer algum exemplo, se você quer simplesmente seguir algumas mulheres, olhe para Sara, olhe para Rebeca, olhe para Raquel, olhe para Esther, olhe para Ruth, olhe para Maria, mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, olhe para Maria, irmão de Lázaro. Olhe para essas mulheres e extraia delas os bons exemplos para você praticar na sua vida. Deixe de olhar para as atrizes da novela da Globo, ou da Record, ou do SBT, ou os empoderamentos de hoje. Não traga esses exemplos para a sua vida, porque esses exemplos só vão de mal a pior. Esses exemplos dessas mulheres empoderadas é que elas casam no domingo e se divorciam na terça. Grande empoderamento, grande coisa. Mas vale olhar para o nosso Deus do que para todas essas coisas. Irmãs, escute. Deus ordena vocês a se submeterem aos seus maridos. Por quê?
porque Deus ortogou um papel para eles. Esse é o papel que Deus deu para eles, cabeça do lar. Então você que teme a Deus, se submete à autoridade do seu esposo por causa do Senhor. Essa sua submissão não significa que você é inferior a ele, é apenas cumprimento de tarefa, cumprimento de papéis, é apenas isso. Não é inferioridade, nem muito menos é uma obediência cega. Você faz isso por causa de Deus, praticando isso com espírito dócil, de forma honesta, espírito tranquilo. E se é para ter algum exemplo, tem as mulheres do passado, que de fato essas tem muita coisa para ensinar para você. Amém, irmãos?